Olá, este é mais um episódio da série Zup da Codifica. Antes de mais nada, meu nome é Alberto Souza e eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem branco de cabelo preto, um pouquinho já ficando grisalho. Atrás de mim tem duas prateleiras, uma com alguns livros e quadros e caixas, outra só com caixas. E eu tô usando um casaco verde com alguns detalhes em vermelho e amarelo. E agora você vai ficar com mais um episódio da nossa série Testes Automatizados Reveladores de Bug. Eu espero que você goste bastante e depois não esquece de deixar aqui o seu comentário com as suas impressões. Era isso e tenha um bom episódio. Agora a gente vai falar sobre mais uma técnica de teste, que é a chamada teste estrutural, structural testing. Essa, na verdade, é a técnica entre a comunidade de desenvolvimento, quando a gente pensa em times de desenvolvimento, é a técnica mais utilizada, que é quando a gente pensa em cobertura de código, ou seja, qual que é a ideia dos testes estruturais? É você olhar para o código e derivar testes a partir daquele código. Então, ela serve, para você saber o que testar e para te dar uma ideia também, de quando parar de testar. Como assim, quando parar de testar? Por exemplo, vamos supor que você tem uma base de código e aí você começa a testar. Quando é que você para? Qual que é o limite? Qual que é a restrição? Lembra, né? Restrição, limite, até nos remete também, obviamente, aí, ao CDD, tudo mais. Tem uma restrição importante, saber quando parar é importante. Então, quando a gente pensa em cobertura, a primeira coisa que talvez venha na sua mente é o lance de cobertura de linha de código. Então, eu só vou parar de testar quando eu cobrir 90% do meu código testado. É uma métrica que é utilizada em alguns lugares, 80%, 70%, por aí vai, Aqui você vai ter diferentes métricas para diferentes lugares. Então, é muito agora, a técnica do teste estrutural é muito sobre isso, Como que você vai cobrir uma base de código que já existe, Quais são os pedaços de código que você vai decidir testar? E aí percebe a combinação? Você tem teste baseado em especificação, que você pensa para funcionalidades novas, é muito interessante e tudo mais. Você tem o boundary test, que te ajuda a pensar nos valores. Você tem o teste estrutural, que é o que te ajuda demais, Quando você olha para um código, pensar assim, putz, fiz esse código, quais testes que eu vou escrever, a partir de agora, quais pedaços do código que vão ser cobertos. E aí você escolhe os pedaços do código, e aí depois vem com quais valores eu vou querer cobrir, esses pedaços de código aí. E aí você começa a perceber, a combinação acontecendo e o poder dessa combinação. Então, aqui na nossa jornada, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar para a cobertura e vai tentar entender algumas possíveis maneiras de você cobrir o seu código. Óbvio que a gente vai passar pela mais básica, que é cobrir por linha de código, que mesmo sendo a mais básica, ainda é a que rege muito projeto por aí. Aí depois a gente vai dar uma olhada, como seria se você fosse cobrir o código olhando só para as branches. Quando a gente fala de branch, aí você tem um if, pouco importa o número de condições. Você passou pelo if, fez aquele if ser true, fez aquele if ser false, já está valendo, Você tem um loop, um for que você escreveu ali na mão, então entrou ou não entrou naquele for, já está valendo, por exemplo. Depois a gente tem uma outra coisa que é branch com condições, com as condicionais, então você tem um if, e no seu if tem um end e um or, beleza? E aí você tem dois valores ali, Você tem A e B, por exemplo. Então, você quer testar não só, se passou pela branch, se entrou ou não entrou na branch. Você quer testar dentro da branch quais são as combinações que você pode ter ali, Você pode ter, sei lá, A and B. Então, você pode ter A true, B true, faz entrar no if. Você pode ter, A true, B false, vai cair fora do if. Você pode ter, B false, A false, B true, vai cair fora. Você pode ter A false, B false, você vai cair também. Por sinal, quando você pensa em branch mais condicional, e aí você pensa em todas as combinações dos valores aí, da condicional, você chega numa coisa que a gente chama de path coverage, ou seja, você quer cobrir, todas as possíveis combinações, todos os possíveis caminhos que existam dentro aí do seu código. Isso aí pode te gerar, muito caso de teste, inclusive caso de teste que você sabe que nem vale a pena muito explorar, porque numa condicional que é com end, você sabe que se o primeiro valor for falso, pouco importa a combinação dos valores aí depois, beleza?
E aí no fim, né, tem o que a gente chama aí de Modified Condition Decision Coverage, que é o MCDC, que é basicamente, dado que você tem muitos caminhos que podem ser seguidos aí, né, nas suas branches, como é que você escolhe os valores que realmente parecem ser os mais relevantes para você conseguir exercitar com qualidade, né, testar com qualidade, gerar casos de testes que possam tentar revelar bugs, mas que você não precise testar todas as combinações possíveis aí. Então a gente vai explorar, né, um pouco de cada um desses caminhos, que é interessante que a gente passe por isso aqui para te dar poder de escolha e depois quando eu falar qual que a gente vai seguir aqui, para ficar claro também para você. Beleza? Agora vamos falar da primeira forma que você pode cobrir código, da primeira estratégia, pensando em cobertura de código, quando a gente olha para testes estruturais, que é a cobertura por linha, né, ou statement aí, né, ou instrução. Então, eu acho que o jeito mais fácil de exemplificar isso é vendo a cobertura de um código aqui que eu estou fazendo, que vocês vão fazer aqui, né, um dos desafios da jornada, beleza? Que é um desafio para construir ali um fluxo, né, de uma API que suporte o funcionamento de um banco digital e tudo mais. Esse é o quarto desafio de código aí, beleza? Então, olha só, eu coloquei aqui no projeto o Jacoco, que é uma ferramenta, né, que instrumenta o bytecode do seu código e tenta te dar informação sobre a cobertura de código que você tem aí. E o Jacoco, né, a principal utilização dele que a galera olha é muito para cobertura de linha mesmo, né, de instrução. E na verdade, tem um detalhe, né? Ele não cobre linha quando você analisa pelo código-fonte. Ele vai por instruções do bytecode. Então olha aqui que ele fala, ó. Ele encontrou até agora no meu código 977 instruções. As instruções que estão cobertas por linhas de código, por linhas de teste, né? São 467 dessas instruções são exercitadas pelos testes que eu escrevi até agora e ainda faltam 510 instruções. Por quê, né? E aí a cobertura aqui, né, tá de 47,8%. Então, o seu nível de cobertura vai mudar em função da estratégia que você adote. A gente não vai adotar a cobertura por instrução, né, por linha de código aqui na jornada, simplesmente porque ela pode camuflar muitas coisas, né? Quando você pensa em cobertura por instrução, você pode escrever teste que não tem, né, asserção, e não é que não ter asserção é ruim, pode ser que você até tenha algum teste que não tenha uma asserção, porque é um teste que vai soltar ou não exception, aí, por exemplo, né, ou algo do gênero. Mas você pode escrever um outro teste que deveria ter asserção e não tem. Você pode, né, dado que você tem várias linhas de código, várias instruções, você pode decidir cobrir um fluxo que não tem nenhum tipo de condicional, não tem nenhum if, loop, ao invés de cobrir o fluxo que tem ifs e loops aí, e chegar no número, né, no percentual que você quer. Então, o que a gente vai fazer aqui, né? A gente não vai utilizar a cobertura por instrução como nosso guia, como nosso sistema para buscar derivar caso de teste para código já escrito, mas é importante passar por ele. Então, a gente tem aqui especificamente nesse caso, a gente cobriu, né, 467 de 977. Se a métrica de cobertura fosse linhas de código, geralmente aqui, né, dado os limites que são aplicados na indústria, tá bem ruim. Inclusive na indústria você vê, né, tentativas, eu já vi, por exemplo, tentativa de cobertura por linha de código de pedir 90%. Por que se pede tão alto, né? Por que se pede 90%? Porque aqui isso também tem uma adequação. 90% de linhas de código coberta, em geral, vai te forçar a passar provavelmente por todos os ifs, elses, branches, ou algo do gênero. Você realmente vai ter que estar tentando gamificar a coisa de um jeito muito, muito intenso para tentar fugir de cobrir esse tipo de coisa. Beleza? Então, quando você enxergar, né, essas coberturas altíssimas, pode ser que dê certo, não dá para negar, né? O problema disso é que vai ter vezes que você vai fazer código que não vai ter branch de código, né, que não vai ter if, que não vai ter nada, e você vai escrever teste só porque o número é 90, e você vai acabar escrevendo teste para get, para set, para construtor, ou algo do gênero, que eu imagino que você talvez até já tenha se submetido, né, a esse tipo de coisa. Então, a gente não vai seguir isso aqui na jornada, beleza? Mas você, quando sair da jornada, vai estar preparado para se adequar a uma cobertura dessa, né, por linhas de código e tal, porque o tanto de teste que você vai escrever aqui
você vai poder escrever por linha de código, por branch, você vai conseguir se adaptar a qualquer tipo de cenário. Mas esse é o primeiro e é o mais frágil, a gente diria. Tá bom? Bom, chegamos ao final aqui do vídeo, né? Eu espero que você tenha gostado e a gente se encontra no próximo episódio. Mas antes disso, se for possível, tenta dar uma colaborada aqui com a firma, né? Compartilha, deixa seu like, se inscreve aqui no canal da Zup, beleza? Era isso por hoje, até a próxima, tchau!